Deu. Alô? Oi. Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa reunião. Aqui seria de quarta-feira, mas nós estamos hoje, então, apresentando ela com o tema de quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo. E para nós adentrarmos nesse assunto, para a gente receber toda a inspiração, o que o Espírito Santo tem a nos falar, vamos fazer um minuto de recolhimento dos nossos pensamentos, de aquietação na mente, onde entregamos a intenção dessa hora de estudo nas mãos do Espírito Santo. Que Ele nos guie e que Ele se revele através desse estudo a nós, aquilo que Ele sabe que nós estamos prontos a recebermos e que nós vamos verdadeiramente usar. Então, unimos essa nossa vontade com a do Espírito Santo e que assim seja. Então, com a nossa intenção declarada e dentro da mente, nós vamos então iniciar o nosso estudo propriamente dito de hoje, que é a questão 12 do Manual dos Professores. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? E aí, ao nos colocarmos à disposição de aprender sobre esse tema, eu também quero que a gente traga um pensamento subjacente, que seja respondido nessa questão aqui. E a questão é: aonde eu me encaixo nisso? Então, com toda essa explicação que a gente vai ver aqui de 2 páginas sobre quantos professores de Deus são necessários, aonde eu me encaixo? Como que é o meu papel? Então, isso é o meu objetivo, a meta subjacente a atingir nesse nosso estudo de hoje. Que isso fique muito claro assim no final de aonde eu me encaixo, aonde eu, Inge, me encaixo, aonde a Lourdes se encaixa, aonde a Cristina se encaixa, a Rosana, aonde cada um se encaixa nisso. Então, essa sim é a minha proposta e meta para o objetivo do nosso estudo de hoje, chegar a esse entendimento. Começamos então a nossa dinâmica vendo o que Jesus tem a dizer sobre quantos professores são necessários para salvar o mundo. E ele de cara diz aqui, a resposta a essa pergunta é um professor só. E a partir dessa ideia de nós vamos começar a ver o que é esse professor. Porque professor é a integridade do O ego tem um conceito sobre o que é mas Jesus, o Espírito Santo, tem outro conceito do que é esse E é isso também que Jesus vai esclarecer aqui. Então, o que ele está dizendo quando ele diz que um professor só é necessário para salvar o mundo? E ele continua nesse primeiro parágrafo falando então desse O que é um professor? É um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o suficiente. Nós, o ego, a gente ainda continua pensando uma pessoa, mas depois nós vamos ver o que é esse professor. Continuando então esse professor. Este, santificado e redimido, torna-se o ser que é o Filho de Deus. E o Filho de Deus aqui já está em maiúsculo, já significa a única criação de Deus. Então, professor se torna esse representante desse único ser. Ele, esse único professor, que sempre foi totalmente espírito, agora não mais se vê como um corpo, nem mesmo em um corpo. Então, aqui é claro que ele está falando de quê? De uma pessoa que atingiu a consciência
de um Cristo, porque ela pensava que era um corpo, mas não pensa mais, ela já sabe que é um espírito. E por conseguinte, ele não tem limites. Então, esse professor, como ele é espírito, ele é ilimitado como Deus. E sendo sem limites, seus pensamentos estão unidos aos de Deus para todo sempre. Nós já vimos várias vezes que Deus é a fonte da vida, a fonte dos pensamentos. Então, os pensamentos do professor de Deus são os próprios pensamentos de Deus. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. Então, aqui ele já largou a consciência de ter uma individualidade. Tanto é que ele não aceita mais o conceito próprio que ele tinha anteriormente de ser esse professor de Deus resgatado, esse professor de Deus completo. Ele só aceita o conceito de Deus. Assim, ele partilha da vontade de Deus e traz os seus pensamentos a mentes ainda iludidas. Então, esse único ser, ele compartilha da vontade de Deus. Ele é um com Deus, mas ele traz os pensamentos de Deus para aqueles que ainda estão iludidos. Então, para a nossa consciência, para nós, para os restantes que ainda acreditam em serem seres individuais dentro de um corpo, que ainda têm uma consciência aprisionada por eles mesmos, mas aprisionada. Então, esse professor de Deus, ele traz os pensamentos de Deus, ele serve de intermédio, de ponte. Ele faz a ligação entre Deus e os seres iludidos. Ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Ele aceitou Cristo e está a salvo. Então, cada ser iludido, no momento que a sua percepção é curada e que ele não mais se identifica com a individualidade, com aquele senso de separação que fez ele acreditar que ele é um ser separado, quando ele não acredita mais na separação e ele se descobre que ele ainda está unido a Deus e dentro dos pensamentos de Deus, ele se torna um, ele se torna o Cristo. Então, por isso só existe um professor, porque cada partezinha separada aqui no mundo, no momento que ela se torna íntegra, ela não é uma, duas, três íntegras no céu. É sempre o mesmo um filho de Deus. Por isso, então, só existe um professor que salva o mundo. Embora que aqui no mundo, em sua origem, esse único professor, ele represente cada pensamento resgatado daqui. Então, poderíamos dizer que na sua origem, aqui no mundo separador, ele é fulano, ciclano e o João, o Pedro, a Maria. No momento que eles se tornam um com o Cristo, eles não são mais três seres. Eles são um ser, um professor. E eu acho que isso ele vai trazer aqui adiante, então. Assim, o Filho do Homem vem a ser o Filho de Deus. Então, Filho do Homem, nós somos bilhões, né? A mente fracionou. A mente se sentiu culpada e para fugir da culpa e para se esconder de Deus, o ego sugeriu fracionar, porque daí ele consegue esconder. Nós compramos esse pacote, essa ideia, e agora as consciências são bilhões. Então, o Filho do Homem, esses bilhões, a cada um desses bilhões, quando ele descobre, ele se reconhece de novo o ser que ele é, ele vem a ser o Filho de Deus. Ele vem a ser esse um. Não é realmente uma mudança, é uma mudança na mente. Então, não é que... Porque aqui nós estamos sonhando, então não é uma mudança real que acontece. Aqui no sonho, aparentemente pode até continuar acontecendo o mesmo sonho, tudo igual, mas na mente dessa pessoa que aceitou a verdade de Deus para si mesma, acontece essa mudança.
Ó, como ele diz, nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus, só os pensamentos de Deus. Deus já não pode ser temido, pois a mente não vê nenhuma causa para punição. É claro que não, se eu estou em Deus, então eu não estou separado de Deus. Se não estou separada de Deus, então não há motivos para punição. Então é a lógica absoluta. E se não tem ideia de punição, não há mais temor. Os professores de Deus, eles parecem ser muitos, pois essa é a necessidade do mundo. Então, esse único ser, como a gente diz, o Espírito Santo tem um plano para cada um. O que é isso? Esse único ser, o Cristo, ele parece ser tantas pessoas aqui, ou vamos dizer tantos seres ou tantos professores. Por quê? Porque em épocas diferentes, culturas diferentes, consciências diferentes, precisa de experiências diferentes para resgatar-se, para voltar a se reconhecer. Então, por isso que parece serem muitos professores de Deus, mas na verdade continua sendo um, e esse um sabe como que ele deve agir e vir a cada um. E ele continuando aqui falando, porque parece muitos. No entanto, unidos em um só propósito esse que compartilham com Deus, como poderiam estar separados uns dos outros? Isso lá no início, nas primeiras lições do livro de exercícios, nós já aprendemos. O que torna as coisas serem iguais é o seu propósito. Não é a forma, é o conteúdo. Então, o propósito dos filhos de Deus, ou aqui, o propósito dos professores de Deus, como ele é um só propósito, de se reconhecer como filho de Deus, como todos têm o mesmo propósito, eles se tornam um só. Mais uma explicação de por que é só um único professor. Que importa, então, se aparecem em muitas formas? Como disse, o conteúdo é um só. Então, não importa as formas. Suas mentes são uma. Sua união é perfeita. E Deus agora trabalha através deles como se fossem um, pois é isso o que são. Eles compartilham os mesmos pensamentos de Deus. Nada que Deus dê a um, o outro não tenha o conhecimento disso. Então, Deus se dá por inteiro a todos. Então, novamente, por isso o Cristo é um, o Filho de Deus é um, o professor é um. Por que é necessária a ilusão de serem muitas? Então, por que aqui no mundo, para nossa experiência prática, não parece que é um? Nós temos Jesus, outros lá têm o Buda, outros têm o Maomé, outros têm os índios tiveram o Deus Sol, enfim, né? Por que aqui na ilusão, então, parece que precisa ter muitos? Somente porque a realidade não é compreensível para os iludidos. Os iludidos, nós somos limitados. Nós não temos a compreensão do todo. Nós somos que nem um copo vazio diante do oceano, querendo botar o oceano todo dentro de um copo. Impossível. Então, nós somos extremamente limitados e por isso, a cada copinho limitado, só cabe aquela quantidade de água. Não cabe o oceano todo. Então, para nossa compreensão, existe um plano de como esse único professor de Deus consegue chegar. Então, novamente, é um, mas parecem ser muitos. Só muito poucos podem ouvir a voz de Deus de qualquer maneira que seja, e mesmo esses não podem comunicar as suas mensagens através do que o Espírito as deu. Então, muito poucos, como ele diz também no livro-texto, atingem a Deus diretamente ou estão prontos para comunicação através da revelação, que é pessoal e é diretamente com Deus.
Jesus diz no texto que é tão poucos esses casos que não vale a pena nós levarmos isso em consideração. E se nós estamos aqui lendo esse curso, com certeza nós fizemos parte daquela 99,99999% dos que não conseguem ainda ouvir a Deus diretamente. E mesmo que nós fôssemos, então, esse 0,00001 que consegue ouvir a Deus diretamente, nós seríamos espírito, nós não conseguiríamos passar essa mensagem adiante. Ela ficaria só conosco. Então, por isso que esse único professor de Deus, na verdade, ele precisa de um meio de como chegar até nós. E isso que nós vamos ver aqui, ó. Eles necessitam, então, esse que consegue se identificar com Deus, eles necessitam de um veículo através do qual a comunicação venha a ser possível para aqueles que não reconhecem que são espíritos. Então, existe uma lacuna entre quem se reconhece como espírito, quem sabe que é o Cristo, e quem acredita que é esse ser iludido aqui, quem tem a identificação aqui. E esse ser espírito, para se comunicar com esse nível tão diferente, ele necessita de um veículo no qual esse ser iludido consiga ouvir isso, porque ele não ouve diretamente a Deus, não ouve diretamente as ideias de Deus. Então, é preciso um veículo de comunicação. Um corpo, como ele continua aqui, eles podem ver. Então, um corpo se torna um veículo de comunicação fantástico, porque todos os iludidos conseguem enxergar um corpo. Eles conseguem ouvir uma voz emitida por um corpo. Eles conseguem enxergar formas que as mãos fazem. Os ouvidos conseguem ouvir sons que um corpo, que a linguagem oral que um corpo emite. Então, o professor de Deus precisa, ele não é um corpo, ele é espírito, mas ele precisa de um corpo para passar a mensagem dele, para fazer essa ponte entre os iludidos e os que sabem que ainda estão em Deus. Então, esses que sabem que são um em Deus, um corpo, os iludidos, um corpo eles podem ver. Uma voz podem compreender e escutar sem o medo que a verdade encontraria neles. Não te esqueças de que a verdade só pode vir aonde ela é bem-vinda sem medo. Assim, os professores de Deus precisam de um corpo, pois a sua unidade não poderia ser reconhecida diretamente. E aqui entra uma função. Há os iluminados, como a arte em Pulsar, que Pulsar ficou alguns anos, ficou 11 anos dentro de um corpo, já iluminada, para ajudar a arte. Jesus, os últimos anos da vida dele aqui, ele estava claramente iluminado, mas ainda estava dentro de um corpo para conseguir passar a sua mensagem para os discípulos. Hoje, Jesus já utiliza a nós, um irmão para o outro, para passar a sua mensagem. Por quê? Porque os que estão amedrontados, escondidos dentro de um corpo, eles estão fechados para, de qualquer maneira, ouvir a voz de Deus. Mas quando essa voz vem através de um corpo, ou vem através de um livro, como é esse aqui, do curso, que nós podemos ler e ouvir, ou mesmo a Bíblia, ou outros livros sagrados, então isso se torna um meio de comunicação que o Espírito tem para os que acreditam que são desespiritualizados. Entretanto, o que faz os professores de Deus é o seu reconhecimento do propósito que é próprio do corpo. Então, essa diferença essencial nossa entre nós seres separados e nós professores de Deus. O que muda? O corpo não muda.
A forma de falar não muda, mas o propósito para o qual nós usamos o corpo muda. No momento que a gente usa para o propósito de comunicação, aí, e oferecemos esse meio de comunicação do corpo a serviço do Espírito Santo, para ele fazer o uso disso através de nós, o nosso propósito se une aos propósitos dos demais professores de Deus. E nós nos tornamos um no propósito. No corpo continuamos separados, mas no propósito nós nos tornamos um. E isso unifica todos, em todas as gerações, em todas as épocas, em todos os planetas, seja lá o que for, todos os que se reconhecem ainda parte de Deus. À medida em que avançam em sua profissão, os professores de Deus, nós, no caso, que a gente vai reconhecendo, vai ter instantes já desse reconhecimento, à medida que nós avançamos nisso, vem a estar cada vez mais certos que a função do corpo é apenas deixar que a voz de Deus fale através deles para ouvidos humanos. Este é o uso correto, a interpretação correta do corpo. Esta interpretação, que é do Espírito Santo, cura o corpo. Esta interpretação, que o corpo, ele não é a nossa identidade. Ele é o nosso veículo de comunicação e ele serve para que a voz de Deus, para que o Espírito Santo, para que a mensagem de Deus, os pensamentos de Deus cheguem a ouvidos humanos. Então, quem coloca o seu corpo, as suas habilidades, os seus dons a serviço disso, ele é verdadeiramente um professor de Deus. E ele é redimido de toda culpa e doença e pesar que possa pesar em cima dos ombros de quem se acredita ser esse corpo, de ser a identidade corpo. E esses ouvidos, então, esses ouvidos que aceitaram serem porta-vozes do Espírito Santo, eles carregarão para a mente do ouvinte mensagens que não são desse mundo. E a mente compreenderá devido à sua fonte. Então, a mente é uma só. Parecem haver bilhões de mentes, porque há bilhões de corpos. Mas a mente, quando ela ouve de uma outra pessoa a mensagem que vem do Espírito Santo, a fonte dentro dele que escuta isso é a mesma daquele que está passando, ou seja, é de Deus, é do Espírito Santo. Então, isto a mente reconhece. Às vezes a pessoa, ela pode aqui no plano físico parecer não entender isso, mas uma partezinha da mente dela reconhece, ouve isso e agradece. O dia que a outra parte, que não reconhece isso, que aquela parte egóica estiver com menos medo, ela aceita essa dádiva para si, essa dádiva de salvação. Então, nenhum esforço de pensar sobre o irmão como sendo um Cristo e não um corpo é perdido. Isso é uma dádiva que é guardada para ele. E dessa compreensão virá o reconhecimento nesse novo professor de Deus de qual é realmente o propósito do corpo, do único uso que realmente existe para ele. Essa lição é suficiente para permitir a entrada do pensamento da unidade e o que é um é reconhecido como um. Quando nós entregamos o propósito do corpo para o Espírito Santo usá-lo, a nossa mente, ela também recebe a mensagem que o Espírito Santo dá, que o corpo é um veículo de comunicação, mas nós, a nossa verdadeira identidade, o ser que nós somos é um só, um com o todo. E se é um com o todo, nada pode nos atingir. Nenhum mal pode vir a
quem se reconhece como um com o todo. Porque para existir conflito, para existir ataque, é preciso haver dois. É preciso ter a vítima e o vitimador. Dentro da unicidade completa, é impossível ter o oposto ao amor. Os professores de Deus parecem compartilhar a ilusão da separação. Porque enquanto estamos aqui no corpo, parece não, cada um tem um corpo para si. Isso não se mistura, isso é fato. Então, por cada um ter o seu corpo, parece que somos bilhões. Mas devido ao propósito para o qual usam o corpo, não acreditam na ilusão, apesar das aparências. Apesar da aparência de sermos tantos corpos, na mente nós somos um só. E isso é uma bênção para outra pessoa. Se nós tivermos alguém a quem nós queremos realmente ajudar, uma pessoa bem próxima, um ente querido, e ele está sofrendo, ele está com alguma enfermidade, e nós realmente queremos ser úteis, nós colocamos o nosso corpo de lado e sabemos que ele é só um instrumento de comunicação do Espírito Santo, e nos permitimos que a mente dele e a minha se tornem uma só. Este é o verdadeiro veículo de comunicação. Mas se essa pessoa ela ainda não está num estágio que ela consiga captar esse benefício pela mente, ela precisa ainda ouvir de voz humana uma palavra de conforto. O Espírito Santo utiliza o corpo de quem está próximo e ofereceu esse meio de comunicação a ele. Então, o Espírito Santo está ávido para usar o nosso veículo de comunicação, o nosso corpo, desde que nós permitamos isso a ele. Ele só precisa da nossa aceitação. E tem benefícios adicionais a isso. Isso ele vai trazer aqui. Não é só que ele vai usar para nós, mas aqui adiante ele vai falar disso. Ó. A lição central é sempre essa. Seja para o que for que o corpo sirva para ti, é isso que ele virá a ser para ti. Usa-o para o pecado ou para o ataque, que é o mesmo que pecado, e o verás como pecaminoso. E porque é pecaminoso, o corpo daí ele se torna fraco. E sendo fraco, ele sofre e morre. Olha aqui a explicação. Por que que no mundo nada perdura? No mundo do ego, no mundo dual. Por que que nada pode perdurar? Porque foi usado para o ataque. O fim, o meio, que é um corpo, foi usado como um fim. O que foi feito para servir de meio de comunicação é identificado como sendo a nossa realidade. E aí o que acontece? Quando a gente se identifica como sendo um corpo e não um único ser em Deus, o ataque se torna possível. E aí vem o medo e vem a fraqueza, a dor e a morte. Mas por outro lado, ó, usa-o para trazer o verbo de Deus àqueles que não o podem, àqueles que não o têm, e o corpo vem a ser santo. Então aqui entra de novo o propósito. Usa o corpo como propósito do Espírito Santo, utilizar ele como um meio de comunicação para aqueles que ainda não conseguem ouvir ao Espírito Santo, e o corpo vem a ser santo. O que é ser santo? Ele vem a ser perfeito, como meio de comunicação. Por ser santo, não pode adoecer, nem pode morrer. Aqui o ego adoraria usar isso aqui para ele. O ego adoraria, então, trocar aqui essa mensagem, quando ele diz que o corpo não pode nem adoecer e morrer, e botar bem ligeirinho uma identidade dentro do corpo e aproveitar para não adoecer e não morrer. Não é assim.
enquanto o corpo tem utilidade como veículo de comunicação entregue ao Espírito Santo, a mente que está una com o Espírito Santo está una com o Espírito. E a mente que está espiritualizada, ela já não projeta mais dor e sofrimento e morte. Por isso que o corpo já não traz mais daí nem a doença e nem a morte. Então, o que o corpo faz então? Se ele é um veículo de comunicação e nem adoece nem morre. Aqui tem o que o Espírito Santo tem a dizer sobre isso. Quando a sua utilidade finda, quando a utilidade do corpo aqui no mundo finda, ele é deixado de lado e isso é tudo. A mente toma essa decisão, assim como toma todas as decisões que são responsáveis pela condição do corpo. Então, quando nós vimos que a mente que está iludida e usa o corpo como sua identidade, ela faz com que o corpo adoeça e morre, não é o corpo que tomou essa decisão, foi a mente. Mas quando a mente usa o corpo agora com um novo propósito de entregar esse veículo de comunicação para o Espírito Santo, novamente não é o corpo que escolheu isso. Igual como anteriormente na dor, também é a mente que escolheu. Então, sempre é a mente que escolhe. Tanto se identificar na separação no ego, tanto quanto se identificar no Espírito Santo no amor. É o tomador de decisões, o Ken Wapnick chama isso. A nossa parte da mente que escolhe um ou outro. E dependendo de com quem nós nos identificamos, nós escolhemos, essa parte escolhida, ela vai ditar o tipo de pensamento que nós vamos projetar para cima do corpo. Então, um corpo adoecido e que morre é uma projeção do ego. Um corpo que serve como meio de comunicação e quando sua utilidade chega ao fim, como Jesus diz lá no texto, que nós simplesmente vamos agradecer, quando chega a utilidade ao fim, nós agradecemos ao corpo pelo tempo que ele foi útil e o deixamos de lado. Como quem agradece, ele dá o exemplo, a uma roupa que ele gostava de usar, mas chegou o tempo que ele já não vai mais usar, ele é feliz porque ele teve ela, mas ele descarta ela. Então, esta é a visão do Espírito Santo, a função para o corpo. Então, o corpo, sim, ele tem vencimento, ele não foi feito. O corpo foi projetado, ele não é uma criação de Deus. Então, ele não é eterno. É óbvio que ele vai parecer morrer. Só que existem dois conceitos de morte. Então, aquele que é do ego, que é nos autoimposto, que é como se nós, seres de Deus, eu tomador de decisões, morresse, que é a ideia do ego, que eu desapareço quando eu não tenho mais o corpo, ou então eu sigo para áreas mais leves, sem o corpo, porque findou-se a utilidade dele. São duas maneiras totalmente opostas de ver o fim da utilidade do corpo. Continuando aqui, então, até vou ler de novo a última frase para nós voltarmos a pegar o contexto. A mente, quando a sua utilidade finda do corpo, ele é deixado de lado e isso é tudo. A mente toma essa decisão, assim como toma todas as decisões que são responsáveis pela condição do corpo. Contudo, o professor de Deus não toma sozinho esta decisão. Fazê-lo seria dar ao corpo outro propósito além daquele que o mantém santo. Então, o único cuidado é esse. O Espírito Santo sabe por nós o momento de chegar o tempo de nós largarmos o corpo. Não é uma decisão nossa fracionada, eu ser separado aqui. É uma decisão que nós tomamos juntos com o Espírito Santo. A voz de Deus, o seu Espírito Santo, vai dizer-lhe quando estará cumprido o seu papel, o papel do corpo, assim como ela lhe diz qual é a sua função.
O Espírito Santo, assim como ele nos diz hoje, para que nós usarmos o corpo, ele também vai nos dizer quando que podemos largar dessa sala de aula e seguir para outros ares. Ele não sofre nem por ir, nem por ficar. Então, nós, quando estamos num corpo, se ainda tem uma função para o corpo, não há nenhum sofrimento em ficar com o corpo, quando ele é entregue para o Espírito Santo. Assim como também não há nenhum sofrimento em largar o corpo quando finda a utilidade dele. Agora a doença é impossível para ele. A concepção doença na mente é impossível. O que não significa que aparentemente para os demais que estejam olhando para o corpo, eles podem estar vendo que o corpo está morrendo, por exemplo, o descarte seja através de uma doença. Como Ken Wapnick, ele descartou o dele através do que aparentemente se chama de câncer no pâncreas. Mas ele não estava doente. Ele não se viu doente. As mentes doentes que não sabem ainda de um meio de comunicação que é o corpo e não o ser, eles podem até imaginar que o Ken Wapnick sofreu em algum momento com câncer. Ele não sofreu. Como Jesus na cruz. Quem ainda tem a mente que o corpo é a identidade e ele olha para essa imagem de um ser sendo crucificado, ele projeta dor para cima disso. Mas Jesus não sofreu. Então, quem já entende a separação que existe entre o meio de comunicação e o ser, ele já, para essa pessoa, a doença é impossível. Por mais que aqui no ensaio, essa possa ser uma forma de descartar o corpo. O Bill Thetford, que é o co-escriba com a Ellen, descartou o corpo aparentemente com um ataque cardíaco. Ele tinha sofrimento, a vida inteira ele sofria do coração. Mas ele não teve sofrimento, ele largou o corpo nisso, o ser dele continuou. Ele já estava iluminado antes de largar o corpo. Quando findou a utilidade do corpo, aparentemente o coração parou de funcionar, vieram paramédicos, não o salvaram, como uma outra vez já tinham feito, e ele descartou o corpo. Então, a morte passa a ter uma outra visão para mentes que já não estão mais totalmente iludidas. Quando o propósito do Espírito Santo se torna claro na nossa mente, a ideia de morte ser um castigo ou algo imposto contra a nossa vontade é totalmente descartada. Nós, junto com o Espírito Santo, vamos receber a inspiração do momento exato na nossa vida para isso acontecer. E isso é tudo. E nós não sofremos, como ele diz, nem permanecer com o corpo por enquanto e nem de deixá-lo de lado. Isso não é uma maravilha? Isso não é confortador? Então, continuando aqui, a unicidade e a doença não podem coexistir. Então, a unicidade do Espírito Santo e a doença do ego não podem coexistir. É um ou outro. Os professores de Deus, eles escolhem olhar para os sonhos por algum tempo. Então, sim, por enquanto nós estamos aqui no tempo, então por algum tempo nós ainda nos identificamos como estando presos dentro de um corpo. É uma escolha consciente. Então, os professores de Deus. Existem aqueles iluminados que realmente também escolhem vir em determinados tempos dentro de um corpo. A própria Artin e Pursa aparecem para o Gary, os mestres, porque eles escolhem conscientemente aparecer num corpo. Porque como espírito eles não conseguiriam se comunicar com o Gary. Mas o que eles fazem? Aparecem lá no sofazinho dele instantaneamente, passam a mensagem, terminou a utilidade da mensagem, desaparecem do nada de onde vieram. Então, há professores de Deus que em determinados momentos podem vir dentro de um corpo, sim.
E enquanto estão num corpo, eles parecem tão reais como qualquer um de nós. Mas a esses professores aqui, ó, pois aprenderam que todas as escolhas feitas são feitas conscientemente, com total ciência de suas consequências. Então, novamente, mas ninguém vem sem estar em unicidade com o Espírito Santo com essa ideia. Então, a quem o Espírito Santo sabe que é útil trazer um iluminado num corpo, traz. Mas uma coisa que eu tenho certeza que aqui está dizendo é que nós que ainda estamos iludidos, o Espírito Santo precisa do nosso corpo. Ele precisa de nós para comunicar aos outros aquela mensagem que nós mesmos precisamos receber. Este é o plano de salvação. Por isso que nós precisamos ainda do outro. Nós precisamos do outro até mesmo para nós recebermos as mensagens. Porque é diferente dos mensageiros aqui no mundo da ilusão, do ego, o mensageiro, ele é aquele que leva a mensagem daquele que manda a mensagem para aquele que deve receber a mensagem. O mensageiro de Deus, o mensageiro na unicidade, o mensageiro, diferentemente do mundo, ele é o primeiro a receber a mensagem. Ele também tem a função de levar a mensagem daquele que emite a mensagem para aquele que deve receber. Mas a diferença está que o próprio mensageiro é o primeiro a receber a mensagem. Porque Deus não conhece separação. Ele não conhece duas mensagens, uma para aquele outro e para o mensageiro não. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, para conseguir se comunicar conosco, conseguir nos dizer alguma coisa, ele precisa utilizar do nosso corpo, dos nossos meios de comunicação, para trazer uma mensagem a alguém outro. E quando a gente se dá por conta, era nós que precisávamos dessa mensagem. Assim é quando a gente trabalha, por exemplo, na psicoterapia, ele ensina entre médico e paciente. O paciente, ele é aquele que traz aquilo que o médico precisa curar em si mesmo. Então, o Espírito Santo, ele se utiliza de nós para chegar ao outro, mas ao mesmo tempo para curar a nós. Vamos ver onde é que nós estávamos aqui. Vou até reler o 6 para nós pegar a meada. A unidade. É no 6 que nós paramos, né? Deixa eu ver aqui. Cumprido. Sim, a unicidade e a doença não podem coexistir, isso a gente já viu. Os professores de Deus escolhem olhar para os sonhos por algum tempo, e isso é uma escolha consciente. Eles aprenderam que todas as escolhas são feitas conscientemente, com total ciência de suas consequências. Continuando agora. O sonho diz o contrário. Mas quem depositaria sua fé em sonhos, uma vez reconhecido pelo que são? Se sonhos são ilusão, quem é que vai acreditar? Nós, quando temos sonhos noturnos, dentro do sonho, nós podemos realmente ficar apavorados com algumas situações. Dentro de um sonho noturno, enquanto estamos sonhando, nós podemos passar tal pavor que até podemos suar na parte física de medo. Mas quem é que volta a acreditar nos sonhos no momento que acorda? No momento que a gente acorda desse sonho noturno, vem, ufa, ainda bem que foi só um sonho. Então, assim, apesar que o sonho diz o contrário, né? Que o sonho diz que nós somos um corpo e que corpos são a nossa identidade. Quem acredita nisso quando ele uma vez está desperto? Quem acredita nisso quando ele uma vez tem a experiência de que ele é um com o Espírito? A consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Então, estar consciente que nós estamos sonhando aqui. O ego, ele coloca todas as suas forças para fazer parecer que esse mundo dual aqui é a nossa realidade. O ego,
Ele quer que nós acreditamos que isso aqui é a realidade, é o nosso ser desperto, é essa figura aqui. E o Espírito Santo diz, isso aqui é só um sonho, isso não é real. Então, a consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Então, estar conscientes que isso aqui é um sonho, essa é a nossa real função aqui como aprendizes. Eles observam as figuras dos sonhos ir e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Então, o dia a dia de toda a existência humana. Apesar disso, não são enganados pelo que veem. Reconhecem que contemplar uma figura de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la saudável e bonita. Sonho é sonho. Não importa se é sonho de dor ou se é sonho de alegria. Sonho é sonho. Não vai durar. Só a unidade não é coisa dos sonhos. Então, só o único ser, quando isso cai na nossa mente, isso já não é mais sonho. E é isso que os professores de Deus reconhecem por trás do sonho, além de todas as aparências, e ainda assim como algo que com toda certeza lhes pertence. Então, isto é o redespertar da nossa mente. Então, isso nos pertence. Nós somos os sonhadores que estamos sonhando com um corpo e tudo bem. Já que estamos sonhando, vamos dar uma nova função para esse sonho, para esse corpo, para essa figura dentro do sonho. Vamos abençoá-la, não porque ela é real, mas porque ela tem ainda uma real utilidade para nós enquanto estamos aqui no sonho. Então, como eu disse bem no início, aonde que eu me encaixo nisso? Então, se só existe, quantos professores precisa para curar o mundo? Um só professor, né? Uma unidade. E onde é que eu me encaixo nisso? No instante santo, no momento do perdão, no momento que eu ofereço o meu pensamento, a minha mente para o Espírito Santo utilizar e utilizar o meu meio de comunicação, a minha mente se torna uma. Eu não sou mais esse ser separado nesse instante, mas sou esse único professor de Deus. Eu e o Cristo e Deus. Então, aonde nós nos encaixamos? Totalmente no nosso despertar. Por enquanto, em instantes santos. E um dia, a continuidade desse instante santo, que é a completeza, então, deste plano de nós pararmos de sonhar, de nos identificar no sonho. Ficou claro, então, essa mensagem de quantos professores nós precisamos? Ou quantos existem? E quem somos nós dentro desse papel? Então, somos nós. Podemos abrir os microfones. Na verdade, eu usei até as 2h30, mas vamos agora para nosso momentinho de troca de ideias. Juliana, tu tinha colocado antes que um professor de Deus aqui, ele precisa de um outro. Isso. Ficou assim... Ficou claríssimo. Ficou claro de quanto nós precisamos do outro para aprender. Eu estava inspirada aí na tua comunicação, com o meu corpo aqui também, minha mente, não meu corpo. Sensacional, muito obrigada. Que bom. Valeu muito. Nossa. Aliás, só tá vindo, todo dia só vem coisa explodindo. Não tem volta, só vem coisas esclarecedoras, que bom. E isso graças a uma única atitude de cada um de vocês. A disponibilidade que vocês estão dando para o Espírito Santo. Amém. Essa mente aberta, é essa que é o convite do Espírito Santo. Não sou eu e nenhum outro humano que faz isso. É o Espírito Santo com a vontade de cada uma.
Nossa, isso é um alívio, assim, um descarrego dos pesos. É verdade. Por isso que eu não preciso fazer nada. Né? Isso aí é bem isso mesmo. Nossa. Até a gente se ver separado, né? Tem a impressão que se tu tá vendo alguém separado, então é porque tu não ainda acredita na separação, né? É, a Só que culpa, não, né? é na culpa, né? Mas Sim. Não, não não, necessariamente. não necessariamente. Oferece esses seres separados para o Espírito Santo, é tudo que ele precisa para chegar aos outros e a mim. Maravilha isso. Por isso que daí eu preciso do outro também, né? Para me reconhecer ele, que ele não é esse corpo, como eu também não, né? Para nós todos se salvar. Tipo Exato, isso. exato. A nossa mente só aprende pelo efeito espelho. Isso. Ainda preciso ver no outro, ver-me no outro. Sensacional. Alguém tem mais alguma colocação? Senão, vou encerrar aqui a nossa gravação, a nossa reunião de hoje, que já estamos no nosso horário. Então, agradecendo as mentes tomadoras de decisão por permitirem ao Espírito